Que vídeo, gente! Adoro falar sobre geografia, adoro falar sobre esse assunto. Então, pessoal, olá! Como é que vocês estão? Hoje, com essa camiseta maravilhosa, martele como uma garota, tá escrito aqui, linda, adoro. Eu vim conversar um pouquinho com vocês, então, sobre os motivos que levaram eu fazer geografia. Então, venham comigo. Esse, na verdade, é um dos assuntos que eu mais gosto, assim, de conversar com as pessoas. Sempre me perguntam por que geografia. E existem muitos motivos, tá? Então eu vou contar um pouquinho deles aqui pra vocês, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sempre quis história, tá? Pra quem me conhece, desde pequenininha, sempre foi história. E por que história, Ana? Porque eu comecei a ler Percy Jackson, tá? Então, a ler, a assistir os filmes do Percy. E eu achava incrível a mitologia grega. Era assim, desde o fundamental isso, tá? Era assim, minha paixão mitologia grega. E aí acabou então que eu estudei muito, né? Fui atrás, assim, da história da mitologia, da língua grega, dos costumes gregos. Até hoje é um país que eu quero muito conhecer, em questão de cultura, né? Pela cultura. E aí, então, desde o meu ensino fundamental eu sempre quis história, tá? E aí eu entro no ensino médio, eu tive muitas frustrações com a história no meu ensino médio. E aí eu vi, assim, que tinha muitos assuntos que eu não gostava e que a mitologia era só, assim, tipo, um pontinho que o professor ia dar, tipo, 1, 2 aulas. E aí outros assuntos que eu não gosto muito era 3, 4, 5 aulas, né? Então, aí eu fui analisar a grade curricular, tinha muito mais coisas, assuntos que eu não gostava do que assuntos que eu gostava, né? Então, bom, aí eu tava naquele dilema, se não é história, é o quê? E aí, o meu namorado, então, ele foi fazer 1 ano, 2 semestres, na verdade, de geografia. E aí eu me apaixonei, assim, porque eu tava estudando pro Enem e ele estava estudando geografia. E aí acabou que eu vi ele estudando, eu li os textos e eu achava incrível, tá? Esse foi um dos motivos, né? A influência dos estudos do meu namorado naquela época. Outra influência foi em questão da geologia, tá? Assim, aqui onde eu estou estudando, que é na UFSM, não tem geologia, tá? E aí tem geologia em Caçapava, na Unipampa, e geologia na URGS, em Porto Alegre. Então, assim, ficava um pouco inviável eu ir fazer geologia. Mas, assim, querendo ou não, o meu desejo sempre foi geologia, né? Por essa questão de eu ser muito apaixonada por vulcões, por dinâmica de placas tectônicas, tudo isso. Só que aí eu tinha esse pensamento assim de que geologia, geografia, né? E aí outra coisa que me levou um pouco mais para a geografia foi as aulas do Hansen, né, no Descomplica, que eu fiz o cursinho do Descomplica. E assim, bom, quem já teve aula com ele, quem assiste as aulas dele sabe o quão incrível é a aula dele. E assim, eu era apaixonada e eu me via, eu queria muito fazer o que ele fazia, tá? E aí então, em 2019 eu entrei para geografia com esses motivos, assim, trazendo esses motivos. Hoje, se vocês me perguntarem por que eu faço geografia, tem uma lista de coisas que fazem eu escolher a geografia, tá? Primeira coisa delas, assim, que eu acho a mais incrível e que eu só percebi isso depois que eu comecei a fazer geografia. O caminho entre a minha casa
dos meus pais, na verdade, né? Que é no interior, até aqui Santa Maria, onde eu moro agora, a paisagem é sensacional. E eu não me dava conta disso, sabe? Era uma coisa assim rotineira, tu nem olha às vezes a paisagem, tu só anda, só vai, né? E depois que eu aprendi como que isso se formou, quando se formou, e eu consegui olhar a paisagem agora, entender a dinâmica dessa paisagem, gente, é uma coisa sensacional. É eu ter orgulho de mim por eu conseguir olhar esses morros e dizer, ó, aconteceu dessa forma, né? Então, isso me faz muito bem, tá? Isso me dá um gás pra estudar muito, assim. É um assunto que ele era um pouco... Eu nunca tinha parado pra estudar, que é o tema água, tá? E aí eu nunca me esqueço que na primeira aula de hidrologia, a professora falou assim, pessoal, quem quer trabalhar com rótulos de água de vários países, né? Com qualidade da água. E aí eu, bem feliz, né? Fui lá e falei com a professora, eu quero. E aí eu conversei com ela na segunda reunião, a gente mudou totalmente o foco do meu trabalho, né? Que eu iria trabalhar com ela. E aí ela me trouxe um assunto, gente, assim, ó, que eu sou apaixonada, que eu tenho paixão, que é patrimônio hidráulico, tá? Então, o patrimônio hidráulico eu quero levar pra vida, assim, porque, gente, eu vou até colocar umas fotos minhas aqui com as rodas d'água, tá? Patrimônio hidráulico pode ser, um exemplo é a roda d'água. Então, toda vez que eu olho uma roda d'água, ou que eu, né, fui num lugar, tem uma roda d'água, a Ana tem que ir, né? Então, é incrível, incrível, incrível esse sentimento que eu tenho e esse prazer que eu tenho em estar estudando hidrologia, patrimônio hidráulico. Outra coisa, assim, que faz com que eu goste muito é a área da educação, tá? Principalmente a aprendizagem baseada em problemas, né? Que é uma metodologia ativa. Então, eu gosto muito, tá? E é um caminho que eu quero seguir na minha vida acadêmica. E também, outra coisa, assim, que é o projeto Geoparque Quarta Colônia, que a gente desenvolve, né? A UFSM desenvolve, então... dá até até aquece o coração, sabe? Quando eu falo de todas essas coisas que me motivam a estar estudando geografia. Assim como muitas coisas me motivam a estar estudando geoprocessamento ou meio ambiente. Então, e todos os dias eu tento ressignificar isso, sabe? Eu tento parar e pensar. Porque às vezes dá vontade de desistir, a gente cansa, né? Tem muitas pessoas que falam, mas tu só estuda. Mas cansa às vezes, sabe? E aí eu paro, penso assim que tipo, olha quanta coisa que eu amo fazer, quantos assuntos legais que eu amo, né? E aí isso é o que me motiva, essas pequenas coisas assim que mudam o meu dia, ficar pensando, idealizando o projeto, pensando o projeto, isso é o que me faz muito bem e a geografia me proporciona isso, né? A geografia acaba aí me dando base para tudo isso e hoje eu sou muito feliz fazendo geografia. Ano que vem, se a pandemia deixar, eu já me formo, né? Ano que vem ou no outro ainda. É que eu não... Por causa dessa pandemia tá tudo... Tenho várias disciplinas atrasadas. Na verdade, atrasadas não, né? Que não foram ofertadas. Mas é isso, então. Esses são os motivos pelos quais me fizeram escolher geografia, pelos quais me fazem estar na geografia. Então, pessoal, eu quero muito, assim, eu queria pedir para vocês que vocês comentassem aqui embaixo qual o curso que vocês fazem ou qual o curso que vocês vão escolher fazer e por quê, tá? Porque eu adoro perguntar para as pessoas, mas por que tu escolheu medicina? Mas por que tu escolheu licenciatura? Por que tu escolheu isso? Então eu queria muito que vocês comentassem aqui e eu vou ficar muito feliz. E é claro, né, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. E qualquer coisa pode me chamar lá no Instagram também, que eu adoro estar conversando esses assuntos com vocês.
Então, muito obrigada pela companhia do vídeo e até a próxima!